É isso aí, pessoal. Mais uma vez, na nossa missão aqui de levar informação de qualidade, estou com duas pessoas espetaculares que também encabeçam um projeto muito interessante que eles terão a minha honra de ouvi-los. E eu estou aqui hoje com Natália e Danilo. Como vão? Tudo bem? Tudo bem, e você, Tudo Emerson? ótimo. Boa Eu tarde. gostaria, Boa tarde. antes de fazer qualquer tipo de apresentação, eu gostaria de inverter. Eu gostaria que a Natália falasse qual é o projeto de vocês, qual é o objetivo e qual é a missão. Muito bem. Olá, ouvintes. O projeto chama Pode Reparar e foi um projeto que iniciou o ano passado, em maio, basicamente com a inauguração aqui do estúdio onde a gente está gravando agora. A ideia surgiu do interesse de nós fazermos algo juntos, como casal. Então, virou ali um hobby para nós. Um momento de descontração, de diversão, mas também um posicionamento de seriedade em transmitir informações e mostrar para as pessoas que é possível aprender e se educar de maneira informal. Que o conhecimento e a forma de desenvolvimento não estava encabeçado apenas no ambiente escolar, e sim fora. E aí começamos conosco, né? Isso. Acho que os primeiros 3 episódios a gente fez junto. Fomos nós trazendo temas nossos com esse interesse de passar a informação, de passar a mensagem de que educação transforma. Cada indivíduo que aprende algo, aprende a fazer diferente, aprende a conviver de uma maneira diferente e se posiciona assim, com mudanças. E dali a gente pensou, por que não trazer outras pessoas para bater um papo conosco? E começamos a convidar pessoas próximas e falar sobre o projeto de trabalhos delas e através do trabalho delas entender como que elas transmitiam essa educação para as outras pessoas, como elas ensinavam aquilo que elas faziam e produziam. E fomos ampliando até chegar, acho que no último podcast que nós fizemos foi com o Tio Formiga. Tio Formiga, que tá indo pro Alasca a pé. Tá numa jornada de Alasca a pé e ele já chegou ali na Bolívia, né? Ele vai atravessar hoje para ir pra Bolívia, ele vai chegar no Alasca daqui 3 anos. Assim, fomos conhecendo pessoas com curiosidades e dinâmicas diferentes. E aí o caminho vai apresentando, né, novas possibilidades e outras oportunidades e pessoas incríveis começam a surgir. Eu também tenho experiências parecidas, né? A gente começa a fazer uma coisa e às vezes até de maneira despretensiosa e começa a tomar uma forma e começa a tomar um movimento, um corpo. Isso é muito interessante e isso é fascinante também. Você disse que demonstra através do programa de vocês, enfim, essa questão de que a educação ela não está somente em um ambiente específico, ela pode ser acessada de outras maneiras. Eu sempre fui um autodidata, eu sempre fui uma pessoa que estudou. Mas tem um jornalista muito famoso, Arnaldo Jabor, e eu sempre fui muito fã dele até uma certa ocasião em que ele falou que o autodidata é o ignorante por conta própria. O que você acha dessa afirmativa? Você, Natália, que é pedagoga. Eu discordo. Completamente. Sim. Porque a vertente de educação que nós temos hoje nas escolas públicas, principalmente, continua sendo a vertente da educação bancária. Sim. Onde o professor se coloca protagonista e ele despeja aquele conhecimento, ele deposita aquele conhecimento. E a gente precisa ir para um lugar de desconstrução e entender que o indivíduo, por mais tenra a idade, ele já tem um conhecimento prévio de mundo. Sim. A partir dali, você fomenta a curiosidade, né? Você sai de um lugar de curiosidade genuína e vai para a epistemológica. Você se construiu nesse lugar. Sim. Então, eu vejo que o autodidata, nessa frase do Arnaldo Jabor, está completamente equivocada. Fora de contexto, tá não fora. é? Não tem muita... Mas, enfim... E ele chegou a essa conclusão sozinho? Então... Pois é... Pois é. Era algo a se perguntar, né? Era algo eu acho que ele caiu na própria pergunta, né? Sim, ele comete um equívoco, né? Na medida grande que engano. Exatamente. Agora, Danilo, atravessando então para um outro lado, depois da gente concluir que de fato não, que é possível. Hoje a gente vê
o ensino à distância, né? O EAD, enfim, esse protagonismo que deu acesso aí a locais que era mais difícil, e não só a locais, né? Também a pessoas, em razão de diversos horários e tantas dificuldades de ter o acesso à informação. Agora, cada pessoa tem uma realidade. Sim. E essa realidade, como é que ela pode se cumprir neste contexto de que a educação ela não se dá só no ambiente escolar, ela pode se dar na sua própria casa. Mas a gente vive uma realidade de que poucas pessoas, às vezes, podem ter até um computador. Como que a gente consegue superar esse obstáculo, essa barreira? Emerson, eu gosto de trazer exemplos práticos e de coisas que eu já vivi, né? Eu sou de uma realidade da onde nós éramos ribeirinhos, não necessariamente eu ribeirinho, mas a minha família era de um interior do interior, né? Eu sou natural de Belém do Pará. E lá no Pará, nós não temos o mesmo acesso que nós temos em São Paulo, tanto que é que a minha família ela migrou para São Paulo para que nós tivéssemos oportunidades diferentes do que nós enxergávamos lá. Mas tem pessoas, por exemplo, que elas moram bem no interior mesmo do Pará. Então, o acesso é somente de barco. Freitava 6, 7 horas de barco para poder chegar na cidade para ver se tinha alguma coisa. Então, o conhecimento ou uma formação EAD, ela te traz ela oportuniza, né, para essas pessoas para que elas tenham a possibilidade de pelo menos pensar que há algo diferente para a vida delas, né? No sentido de que, poxa, você nunca imaginou que poderia ser médico, né? Depois que se formou é que você pensou nessa possibilidade, né? Então essa possibilidade ela pode chegar a essas pessoas e transformar pelo menos o pensamento delas, e a partir desse pensamento é que elas podem agir para que consigam, né? Ou não necessariamente se tornar um médico, mas se tornar algo que seja próximo a isso que dá de acordo com aquela realidade. Poxa, eu posso estudar um técnico em enfermagem para começar, que eu quero me inserir naquele ambiente, e assim vai evoluindo com o tempo. A sua resposta ela foi fenomenal e ela é exemplificativa, e é impossível a gente entender essa questão da educação fora do ambiente escolar sem a participação do poder público, né? A gente tem agora recentemente um estudo que fala do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que o Brasil atingiu através de políticas públicas, né, que fomentam esse tipo de desenvolvimento. São as políticas públicas que levam o complemento de renda, tal como o Bolsa Família, entre outros. Então, assim, mesmo, Natália, agora para você, mesmo que essa iniciativa do estudo fora do ambiente escolar, a gente vê que ainda há uma necessidade de investimento do poder público para que essas pessoas possam acessar a educação em todos os seus perfis e níveis. Concorda ou não? Concordo. E nesse pensamento, eu venho muito incisiva com relação a conforme eu vejo o cenário das escolas públicas para esse tipo de desenvolvimento. Quando a gente fala da participação do poder público em educação, e muitos falam, a educação precisa melhorar, mas tudo isso é tão vago, né? Quais são os requisitos para melhorar a educação? Então, primeiro eu preciso capacitar o profissional que está ali. Eu preciso ter pessoas que tenham conhecimento letrado em suas disciplinas, para que elas venham trazer, na apresentação da disciplina, no ensinar aquele aluno, metodologias que casem com a realidade dele e que façam sentido. Hoje, as disciplinas elas não alimentam o aluno a saber o que fazer com aquela informação para uso do dia a dia dele. Matemática não ensina ele a economizar, não ensina ele a fazer um desenvolvimento financeiro dentro da casa dele, ou até apoiar os pais para que possam resolver contas simples, porque a gente sabe que muitos pais são leigos ou ainda analfabetos de alguma forma. Então, eu acredito que o poder público precisa vir com requisitos muito claros de desempenho e desenvolvimento. Então, para que esse índice de desenvolvimento humano seja possível a ser elevado, na realidade que a gente tem hoje, é capacitação profissional,
professores letrados, entendendo que vão fazer metodologias com a realidade daqueles alunos. Precisa entender o cenário onde os alunos estão, que a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, Sim. que faz essa organização do currículo, que é um documento oficial no qual o professor tem a teoria e a prática para serem atravessados no dia a dia do exercício da função dele. Mas isso também precisa ter as suas flexibilizações na hora do ensinar. Por quê? Porque se a gente focaliza no bairro do Jaraguá, por exemplo, e a gente for trabalhar a história de vida desse bairro, a gente vai ter muitas características peculiares para desenvolvimento. O Dan, por exemplo, como técnico veterinário e educador ambiental, poderia fazer aqui, se houvesse essa abertura e investimento, por exemplo, do capital político, um desenvolvimento de manejo de animais, de espécies exóticas que aparecem por aqui. Muitas vezes a gente lida com cobras no meio do caminho, né? E o que fazer com elas? Uma cobra coral, uma jararaca, que já aconteceu da gente ver. Muitas vezes eles matam esses tipos de bichinho porque não tem uma organização, uma noção de manejo. Então, a gente tem uma falta de preservação, uma falta de desenvolvimento que se dá em cadeia. Por conta do quê? De um profissional que não está bem preparado, não está qualificado. Então, se a gente prepara melhor as pessoas, a gente consegue dar um ensino mais adequado, mais vivo da realidade que as pessoas, né, que os alunos ali precisam. E isso, só dando uma complementada aí, Emerson, você trazendo, eu gosto de trazer exemplos práticos para tudo que se apresenta assim na minha vida ou na vida das pessoas. Quando eu tinha em torno de mais ou menos uns 12 anos, né, houve eles têm lá um projeto chamado Escolas Flutuantes. Porque todos os acessos a maioria dos acessos que você tem lá no Pará, a maioria é por via hidrovial, né? É só por barco mesmo que você consegue chegar a determinados locais. Tinha um local que a gente foi chamado Ilha das Onças, que só chegava de barco. E escolas flutuantes, eles montavam grandes embarcações com muitos saberes e muitos conhecimentos. Isso conhecimentos técnicos, desde como identificar em laboratório determinados parasitas. Até hoje eu lembro o nome, Ascaris lubricoides, gente, é lombriga. E a gente estudava, por exemplo, doença de Chagas, que a gente consome muito açaí, então eles ensinavam isso. Então era um conhecimento poucos, mas que isso faz uma diferença enorme, né? Então, quando o poder público ele decide, né, que a população, né, principalmente a que mais necessita, para deixar em tom de... É muito complicado falar isso sobre igualdade ou equidade, né, como se fala. Se ela resolve fazer isso, com certeza, eu não digo que vai sair grandes médicos ou sair grandes advogados no meio da floresta, mas que vai sair grandes pessoas e cidadãos que elas podem fazer essa diferença e elas mesmo pegar esse conhecimento e começar a diversificar dentro das áreas que já são inacessíveis. Por quê? Porque elas ali já detêm o conhecimento. Sim. E isso com certeza vai, não digo diminuir, mas baixar um pouco mais da responsabilidade do Estado de ter que levar até lá, porque já tem alguém lá que eles já colocaram. Sim, e justamente há uma necessidade de uma política multidisciplinar que possa avaliar em diversos pontos, em diversas situações, a necessidade, né, de maneira específica, e isso se dá através de um investimento, através de um desenvolvimento da peça fundamental que é o professor. Sim. Né? Que às vezes a gente fala muito em valorização da escola e, enfim, de políticas para a escola, mas a gente vê, por exemplo, ainda um Estado que falha na remuneração do professor. A gente recentemente viu um reajuste dos professores municipais do estado de São Paulo na casa de 3,51%. Sobre a justificativa de que qualquer coisa acima de 3,51 geraria um déficit orçamentário, etc. E, enfim, na minha opinião, um descaso. E pior, né? Veja, o professor, que é essa ferramenta fundamental, receberá este aumento 2% agora e 1,51% no ano que vem. Então, a gente entende da importância desse profissional, a gente sabe que ele precisa implementar. Muitas vezes o professor
em algumas regiões, tira do próprio bolso para levar algum material. Mas assim, mesmo assim, ainda as coisas estão evoluindo, como você bem afirmou. Talvez não saia um médico, não saia um advogado. No entanto, o conhecimento é transformador. E essa transformação, ela começa onde? Na base. Então, é necessário políticas que estejam direcionadas ao ensino fundamental, né? A esse ensino fundamental 1 e 2 e também ao ensino médio, né? E a gente precisa eleger representantes, né? Porque tá lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo que elege os seus representantes através do voto ou nos termos desta Constituição. Então a gente precisa aprender, a gente precisa conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, neste sentido, eu acho que a gente pode concluir que há uma necessidade, num primeiro momento, de valorizar o professor, ou a gente já entra com a charrete na frente dos bois e diz, não, a gente precisa mudar e vamos mudar. Como é que vocês veem essa situação? Eu gosto de olhar no seguinte ponto, né? Claro que as mudanças, principalmente a mudança do sentir, uma mudança de cultura, ela demora muito para que ela ocorra, né? Até alguns anos, por exemplo, há 10 anos atrás, nós pensássemos assim, todo mundo tem que andar de máscara na rua. Qual que era o seu pensamento sobre isso? Entende? Não temos necessidade. Chegou uma mudança radical, que foi em 2020, a pandemia. E agora? Agora todo mundo tendo que usar máscara. Agora já passamos essa fase de novo. Vê alguém de máscara? Nunca. Entendeu? Então eu acredito que as coisas elas tendem a mudanças, só que aí o povo, né, ou necessariamente todas as pessoas que são cidadãs, fazem parte do Estado ou de uma sociedade em si, cada um com suas filosofias ou com filosofias alinhadas, enfim, levam-se muito tempo para determinar um direcionamento e quando determina esse direcionamento, às vezes já se mudou também, já se passou coisas demais para seguir aquilo, sabe? Então, de uma maneira bem prática, né, trazendo de novo a praticidade, cada ser humano, né, primeiramente aprende-se a governar-se, depois leva-se à sociedade aquilo, e se entender na prática como sociedade em que alguém que te transmite conhecimento, seja ela com um diploma, ou seja até sem um diploma, porque a gente também pode aprender com pessoas que necessariamente não estudaram, né, numa sala de aula, mas te passam grandes conhecimentos. Entender que esses conhecimentos, né, pode transformar tudo isso e você pode pensar em mudar a si mesmo para que consiga entender tudo aquilo que está passando. Então, entendendo como sociedade para mudar todo esse pensamento, tenho certeza que leva um tempo. Mas, se houver você, se houver eu, se houver ela, para mudar, acho que já é um grande caminho. Ótimo. Mais uma vez, aproveitando o gancho do Danilo, Natália, devemos ser a mudança que nós queremos no mundo? Eu vou falar que eu não gosto muito dessa frase. Mas eu vou te explicar por quê. É empregado esses conceitos, essas ideias para as pessoas e muitas delas abraçam devido às experiências que elas estão passando no cotidiano. E eu não acredito nisso, porque o que a gente vivencia é muito diferente. As desigualdades são muito gritantes, né? Então, para que a gente possa chegar a esse lugar de sermos a mudança que queremos ver no mundo, é preciso que a gente venha voltar para o coletivo. Pensamento coletivo. Ser mais fraternal com as pessoas. Isso está muito distante. Sim. Hoje em dia. Eu entendi o que você quer dizer, mas é justamente o ponto que eu queria pegar é justamente esse que vira um contraponto na fala do Danilo, que ele disse justamente que aquele que
consegue compreender o coletivo, né? Para poder, então, quer dizer, o indivíduo primeiro ele precisa compreender o coletivo para depois aí sim ir lá e citou nós como este exemplo. Então, justamente é essa a ideia. Eu entendo o seu ponto de vista da questão da realidade, mas vejo que o Danilo trouxe é um fato relevante, porque essa transformação que eu estou dizendo dentro desse contexto passa nisso que o Danilo disse, que aí a gente subverte do coletivo para o individual, né? A gente coloca do individual para o coletivo. Então, assim, quando se quer uma mudança, num primeiro momento a gente precisa tentar entender esse coletivo, porque a gente parte de um pressuposto de uma realidade individual. A todo momento. Né? Então, é interessante isso. Eu sou a favor da unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho na casa da humanidade. Quem disse isso foi Tom Zé. Então, assim, muito embora eu entenda e compreenda, e eu sou extremamente a favor dessa questão de ser autodidata, né? Essa unimultiplicidade, né? É quando um indivíduo consegue em si deter diversas possibilidades de conhecimento, de saber, de experiência, e às vezes embarcar em rotinas de fazer diversas coisas simultaneamente, né? Mas veja, isso é muito complicado, porque há uma necessidade, é muito complexo. E eu acho assim que não é tema para a gente desenvolver agora, talvez numa outra ocasião, e quem sabe eu possa desenvolver isso de uma outra maneira, se um dia for convidado pro programa de vocês, quem sabe eu possa ter essa honra de aí poder explicar um pouco mais sobre isso, que não é o tema que a gente vai, né, abordar e nem aprofundar. Tudo bem. Além disso, Danilo, educadora ambiental, Natália, pedagoga, o que mais que vocês desenvolvem? Eu sei que vocês têm esse projeto coletivo, que a gente já conversou. Agora eu quero saber individualmente. O que você, Danilo, desenvolve além desse trabalho em conjunto com a Natália? Eu gosto de trazer exemplos muito práticos, como eu já falei para todos. Já percebi. Eu gosto de uma fala de um personagem que é o Chicó, do Ariano Suassuna, né? Uma obra maravilhosa. Então, eu sempre costumo dizer que eu sou doutor em ciências ocultas, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica. Mas assim, Emerson, eu tenho uma formação, não necessariamente, é uma formação, né, com técnica veterinária, eu trabalho também na área da educação já há muito tempo. Comecei uma faculdade, inclusive, e hoje trabalho de forma autônoma com parte de educação, prestando serviço, e também na criação de outros animais, também aplico para venda comercial, né? No caso, animais para alimentação de animais exóticos, por exemplo. E trazendo para um exemplo prático, mais uma vez, tudo o que eu adquiri, né, de conhecimento, tendo que lidar tanto com animais quanto com pessoas também, que quando a gente trabalha com educação ambiental, a gente não está falando com o animal. Se bem que eu falo com meus bichos, né? Até discuto com eles algumas coisas. Mas e quando eles respondem. Responde, com certeza responde. E também eu lido com pessoas, né? Então a devolutiva que eu tenho dessas pessoas sempre é o seguinte: poxa, Danilo, eu nem sabia que isso existia, né? Quando eu vou falar para a pessoa, tem aqui a larva do besouro e essa larva tem para alimentação dos bichinhos, mas a gente também pode consumir. Inclusive, é uma grande fonte de proteína, muito mais, digamos, valiosa nutricionalmente para nós como seres humanos do que, por exemplo, uma carne de porco, não necessariamente a carne de porco, mas uma carne bovina, até de frango, que tem necessariamente alguns componentes que o ser humano acabou introduzindo ali para desenvolvimento. Enfim, isso é uma conversa para depois, e a galera do agro, eu não tô criticando ninguém não, tá? Por favor, não vá dar bloco no vídeo. Não faça isso. Não façam isso. E trazendo desse exemplo prático,
né, para o cotidiano, para o que a gente faz, eu falo que eu sou um pouco de todas essas coisas que eu citei, não de uma forma pejorativa, porque eu não você tô é um aqui... exemplo da unimultiplicidade. Isso, o que eu exatamente. acabei de falar. Exatamente. Então, eu não tô aqui não da forma pejorativa, que eu vou enganar ninguém, mas de uma forma no qual a gente consegue se virar com aquilo que nos é apresentado. Eu não sei se isso também pode se caracterizar como um autodidata, né? Mas, enfim, é o que eu consigo aplicar. Então, Danilo, o que você faz da vida? Eu acho que eu faço de tudo um pouco. Tá? Tudo que me é apresentado, aquilo que eu consigo, com a minha cognição, determinar e aplicar. Mais ou menos isso. Acho que a minha esposa ela consegue ser mais organizada nesse sentido, porque ela é a primeira formada. Desculpa, eu tô até. Gentileza sua. Já é a primeira formada da família, com questão formada em um curso superior, né? Então é a primeira fazer determinadas coisas na família dela, entendeu? Então acho que ela é mais organizada para falar disso dela aí. É só vez agora, então. Depois deu para perceber que o Danilo faz do limão uma limonada. Ele faz. Ele é muito desenrolado e eu aprendo muita coisa com ele. Eu acho isso ótimo, né? Porque isso é um exemplo, né? De que... E uma resposta também incrível, né, Danilo? Porque é isso, eu acho que a vida nos apresenta tantas coisas... E a gente vai lidando, e a gente vai superando, e a gente vai transformando, e a gente vai fazendo, e a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. E a gente consegue, através disso, enxergar o outro, né? A gente consegue entender o coletivo, e através disso a gente consegue, às vezes, até entender outras realidades. Sim, mas né? E dizer, empático. olha, é importante, nossa, que legal. Eu também queria dizer, né, que eu falo bastante sobre educação e eu estou concluindo agora, né? Eu estou terminando agora, eu serei professor de educação física, né? O esporte sempre fez parte da minha vida, né? Eu já competi no triatlo há muitos anos, Que bacana. maratonista aquática, corridas, enfim. Agora eu estou num processo de aposentadoria sem competir. Eu tive uma competição esse ano só, que foi do aquatlon. E eu também sou treinador de natação. E eu acho que, assim, eu vou fazendo e eu vou criando possibilidades e eu vou... Enfim, fazendo. Eu acho que essa que é a mágica, né? A mágica é justamente essa. Eu acordo e falo, meu, tô maravilhoso. Eu vou pra cima, o que eu vou fazer? Vou fazer meu treino, aí depois eu vou ler, aí eu vou fazer um trade também, que eu adoro. Comprar e vender ações, né? Estudo bastante o mercado financeiro. Aí junto os fundamentos políticos, econômicos, geopolíticos, geoeconômicos, enfim. Agora é a sua vez de responder. Eu tô bem encantada com tudo que você faz, porque a gente vai pensando numa pessoa que vai ganhando ramificações com aquilo que faz, né, nas suas Sim. ocupações. E aí, como você mencionou, você vai trazendo todo esse desenvolvimento e descoberta do que você é capaz de fazer com o novo. O novo, pelo jeito, não te assusta, né? Nunca, ao contrário, é um desafio para mim. Inclusive, antes de você responder, eu vou aproveitar para dizer que a gente está aqui diante de um outro desafio, né? Que é o meu e-book, é pequeno, será distribuído gratuitamente, ele está em fase final, que fala justamente sobre a necessidade da verbalização do trauma, que não é também tema para agora, mas eu escrevi, são 25 páginas, né? Então é importante, a gente parte do silêncio à palavra, a gente parte da dor à consciência e da culpa à escolha. Enfim, é um desenvolvimento, né? Não sou escritor, não tenho a menor pretensão de ser escritor, mas eu acho que eu posso levar uma mensagem, né? E eu acho que essa mensagem ela pode transformar. E se ela é capaz de transformar para melhor, é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui justamente para ajudar. Quando a gente entende que a gente está de passagem para poder compreender, entender, aceitar, valorizar e transmitir, eu acho que aí a gente consegue compreender o mundo em todas as outras possibilidades. Natália, sem menos. Tô trilhando esse lugar aí um pouquinho, nesse lugar de desenvolvimento para o mundo. Hoje eu ainda tô no individual, digamos assim, né?
tentando encontrar para mim, dentro das minhas vertentes da educação, de todas as coisas que eu já fiz, me desenrolar tanto quanto meu esposo É bem faz. desenrolado também. Mas eu ainda sou mais voltada muito forte para esse lugar da educação. Eu educo minhas filhas, né? Fiz essa escolha de fazer o meu desenvolvimento pela pedagogia aos 28 anos. Também me faltou um pouquinho de referências ali durante muito tempo. E nessas faltas de referências, eu fui buscar, por conta própria, o que desenvolver para mim. Então, eu já fui massagista, já trabalhei com estética, já trabalhei com eventos, parte de atendimento de público, grande parte da minha vida, ali dos 13, pelo menos até os 20 anos, foi lidando com o público diretamente em eventos, adorava fazer essa construção e queria entender como é que eu podia melhorar para as pessoas, através do meu atendimento, né, aquilo que estava sendo vivenciado. Encantadíssima com o desenrolar, né, das pessoas em meio a eventos, elas ficam muito espontâneas. Então, em diálogos que você ouve uma coisa aqui, outra ali, você vai pegando ganchos e você vai falando, poxa, isso pode funcionar para mim. O que essas pessoas fazem, como elas se ocupam. E aí, por diversas questões que eu passei também em nível individual e psicológico, me levou a chegar à pedagogia. Isso, não vou entrar aqui, eu não vou aprofundar muito, porque é longo, mas quando eu cheguei na pedagogia, foi um lugar que eu me encantei, que eu me encontrei, que eu achei respostas e que eu me refiz. Já que me faltaram referências que eu considerava importantes para o que é educação, que não estava a ver só com aquela questão de você aprender disciplinas, mas você entender como é que você poderia fazer com o seu conhecimento algo melhor e entregar para o outro. E aquilo também voltar a você como uma forma de crescimento, você ser colaborativo, contributivo. E aí eu também me vi no desafio de ser mãe, né? Minha filha tinha 2 anos quando eu ingressei na faculdade. E eu falei, eu quero educar essa criança melhor. Eu quero levar a ela referências melhores do que eu recebi. E eu consegui fazer isso através do que eu desenvolvi na pedagogia. Depois eu fui me aprofundando na parte de análise comportamental. E aí também descobri um outro lugar para atuar. E entender mais profundamente, através de algumas dores que eu vivenciei, como acolher dores que me chegavam ali. E depois disso, o Recursos Humanos atualmente, que é onde eu estou. É bem interessante, tá vendo? Você também faz bastante coisa e é um processo e... É desenrolada também. É desenrolada. Também. Então, aqui a gente tem 2 que fazem limonada e mais, né? O que for possível com limão. Mas tem uma coisa que eu notei que você falou... Algumas vezes você ressalta, né, essa questão dessa dor, dessa dificuldade. Então, eu passei por uma dor, eu passei por uma dificuldade, por causa disso eu tento dar exemplo, por causa disso eu tento dar mais referência para as minhas filhas. E tem a questão da síndrome do curador ferido. Verdade, gente, você falou né? sobre isso, eu fiquei muito curiosa. A síndrome do curador ferido é justamente essa. Isso não é ruim, não, eu acho isso incrível, né? Mas é importante a gente observar nosso comportamento com relação a isso, né? Que é aquele que ferido de diversas maneiras e o verbalizando o trauma não traz isso especificamente, até porque eu não sou terapeuta nem psicólogo, mas eu sou um leitor de todos os temas que vocês imaginarem, né? Eu lembro que eu fui funcionário do Banco do Brasil. E eu lembro que quando eu passei no concurso, eu não estudei especificamente, mas eu lia de tudo, né? Então eu lia até bula de remédio, eu entendia que, olha, isso pode, isso não pode, é possível, não é? De horas em horas, de quantidades e tal. Me identifico. Então a síndrome do curador ferido, eu acho que ela trabalhada... Porque também há necessidade de você revisitar essas dores, verbalizá-las, né? Trazer delas uma responsabilização, às vezes não uma responsabilização daquele que fere, né? Mas também a sua responsabilidade com relação a isso que lhe foi feito e ressignificar isso. E assim, a gente entende às vezes que a ressignificação ela tá só em a gente levar uma melhoria para aqueles que a gente gosta, né? Para aqueles que estão próximos, mas a gente fica com essa questão ainda. Então, essa questão vira e mexe, ela está ali.
ela está ali. Isso uma hora terá que ser dialogado de uma maneira que você consiga fazer o que tem que ser feito sem que você tenha que revisitar isso daí. É curioso você mencionar isso, porque a verbalização dessa situação que você percebeu agora, ela é recente. Então, sim, em todos os meus contextos eu tenho essa consciência de que eu ainda sinto, revisito enquanto eu estou mencionando. Quando vai falar de mim, opa, dá uma segurada, porque tem coisas que você não quer revelar, né? Você está revisitando o tempo inteiro. Então, eu estou reverbalizando coisas recentes. E dentro desse desenvolvimento que eu fui me encontrando nas minhas ocupações, eu fui visitando e cuidando. E, ao mesmo tempo, tendo que, como você falou, me responsabilizar, desconstruir determinados pensamentos e crenças a respeito daquilo e me construir de volta. Então, estou caminhando aí. Me desculpa até a observação, mas eu acho que é importante colocar isso, porque tem outras pessoas que estão nos assistindo, né? Ou que estão ouvindo, e não há uma perfeição, né? Eu acho que é uma construção, a gente vai buscando, né? Essa transformação, e isso tende a diversas coisas, e eu acho que é importante a gente estar focado nesse tipo de coisa. Isso daí a gente só tem a crescer, a agregar e mostrar para as pessoas que existem possibilidades e caminhos. É verdade. Agora, Danilo, com relação... A gente já está partindo para o final, né? Eu acho que a gente falou bastante da questão da educação, da necessidade da intervenção pública. A gente falou um pouco de vocês individualmente. E eu gostaria agora, assim, já partindo para o final, que você deixasse um recado, que você dissesse com o seu coração, com a sua razão, qual é a mensagem que você quer de fato entregar, seja no trabalho coletivo ou seja no individual. O que é que você acha que você pode entregar, e já vai pensando nisso, né? E o espaço agora é todo seu, né? Eu não farei qualquer tipo de intervenção, porque a gente já está partindo mesmo para o final. Então, entregue o que você quer entregar. Eu quero usar um exemplo prático, de novo, de uma pessoa que passou com a gente recentemente, que é o tio Formiga. O tio Formiga, ele... Quando ele contou, assim, pela primeira vez que eu trabalho com educação... Ele também trabalha com educação junto comigo dos mesmos locais. Ele falou, eu vou fazer uma viagem pro Alasca em 3 anos. Eu falei, nossa, que doido. Que coisa doida. Aí, quando a gente trouxe ele pra cá, a gente destrinchou um pouquinho mais. Ele trouxe algo, assim, que foi muito... Que deu uma realidade diferente. Ele falou, Danilo, quando eu penso em uma viagem de 3 anos, isso bate um desespero. Eu falei, puta, só daqui a 3 anos. Mas ele todo dia, todos os dias, ele anda 30, 40 quilômetros. Quando ele faz isso, ele está se aproximando 30, 40 quilômetros do objetivo dele. E aquilo ficou na minha mente no seguinte termo. Eu sei que às vezes tem alguém que quer se tornar uma pessoa influente, quer se tornar um grande, uma pessoa referência em determinadas áreas, seja ela no que for, e às vezes você pensa e olha e fala, caramba, que difícil chegar nesse patamar, que degrau, né? Ainda mais para pessoas que vêm de baixo, puxa, como é que eu vou chegar lá? Mas 2, 3 passos todos os dias que você consegue dar em direção, 2, 3 passos a menos que você precisa dar. E uma hora você vai chegar lá. E consegue chegar mesmo. E daqui a 3 anos a gente vai ver o resultado dele. Mas dentro da vida das pessoas, qualquer passo que você for dando nessa direção, você provavelmente pode chegar. Se não chegar, a jornada de tudo que a gente vai até o final, porque nosso destino é a morte. Não tem dúvida. É o único que é irrefutável, que é a morte. Entretanto, essa jornada é o que vai te manter vivo até lá. Pelo menos te manter vivo, não no sentido de você estar aqui nesse corpo presente, mas no sentido de você ter um objetivo, ter maneiras e ter necessariamente o gosto de se viver. Acho que é mais ou menos essa a mensagem. Incrível, olha, e você falando, eu acho incrível isso, porque resistência é quanto você aguenta correr.
Resiliência é o quanto você aguenta correr, cair, se levantar, se machucar, construir, desconstruir, ganhar, perder e chegar onde você quer chegar. Então a jornada é essa e cada um tem a sua, né? Este vai chegar daqui 3 anos, a cada dia 30, 40. Se ele for resiliente, resistência ele já mostrou que tem. Agora, resiliência é que vai fazer com que ele chegue e que ele entregue esse resultado efetivo. E a gente vai estar daqui, torcendo por ele, cada um na sua jornada. Com certeza. Um abração pro Tio Formiga. Um abraço. Nem te conheço, mas já sou seu fã. Um abraço. Já segue. E no gancho dessa história que tanto cativou a nós na entrevista, teve uma questão que ele falou que mexeu muito comigo, que foi a questão dos sonhos, né? Que ele começou muito novinho, acompanhando o vizinho dele que já fazia isso, né? Ia de Famoso bike Vili. para outro, famoso Vini. Ia de bike para outros países, fazia trilhas muito longas. E aí ele falava que ele tinha esse sonho, que ele, quando ele ouvia as histórias, ele falava, é isso que eu quero fazer, é isso que me motiva, eu quero fazer isso também. E pega muito o lance da humanização, né? Do caminho dele encontrar pessoas que acolhem, que vibram por ele para que ele chegue lá no lugar. E muitas vezes, quando a gente está no lugar de limitação, a gente acaba não sonhando, né? A gente desacredita porque nunca sonharam a gente. Nunca me sonharam médica, nunca me sonharam advogada, nunca me sonharam nem professora. Então, é bacana que a gente possa ter, mesmo no lugar de limitação, sonhos que nos alimentem a chegar onde a gente precisa chegar. Achei incrível. E você me acaba de fazer um relato tão profundo, né? Nunca me sonharam médico, nunca me sonharam advogado, nunca me sonharam... Professora. Né? Assim, agora eu tava tentando até falar de mim, sabe? Porque nunca me sonharam, né? Nunca me sonharam. Mas é incrível como eu sonhei, né? É incrível. Eu subverto também uma realidade de que você não é do tamanho do seu sonho, você é do tamanho do esforço que você emprega para chegar aonde você quer chegar. Eu concordo. Não é verdade? Então, a sonhar é importantíssimo, porque o sonhar te dá o parâmetro, te dá a linha, te dá o objetivo, né? Mas é o esforço. E eu não tô falando de meritocracia, não tô falando disso, A gente né? fala de um lugar. Não é, porque assim, você tem um sonho, você vai se esforçar, mas saiba, às vezes você não vai chegar. É como aquele que tá lá no interior do interior, lá de Belém, que talvez ele não seja o médico que ele queira ser, mas se ele se esforçar e se ele se empenhar, ele vai conseguir alguma coisa a mais do que aquele que não. Então, eu não estou falando de meritocracia, eu estou dizendo que há a necessidade do emprego, do esforço, né? E eu fiz bastante disso, né? Eu tenho um filho que tem 18 anos, esse menino, ele tá comigo, sabe? Ele começou essa semana lá na Universidade Federal do ABC. Ele escolheu um curso lá de Ciências e Tecnologia e vai fazer Tecnologia da Informação, uma vaga assim super concorrida. E lá no vestibular eu falei, filho, mas e aí, qual é a sua segunda opção? Ele falou, pai, não tenho segunda opção, essa é a minha opção. Eu falei, mas e aí, se não der? Ele disse, se não der, eu vou estudar mais um ano e no próximo vai dar. E ali eu comecei a ter uma noção de que tudo aquilo que eu empreguei estava dando certo. O sonho que eu sonhei estava sendo realizado. E essa semana, quando começaram as aulas, né, que ele saiu de casa, eu abri a porta de casa e vi aquele menino de 18 anos, sabe? Andando sozinho, indo para uma universidade federal. Eu falei, cara... Cumpre meu trabalho, né? Nossa, cheguei. E eu acho que é isso. Então, você passou a sua mensagem maravilhosa, você passou a sua, e a minha que fica é essa, sabe? Eu sonhei um dia ver o meu filho
sabe? Se transformando num homem, se transformando num cara feliz, num cara que esse recado é pra ele e isso fica eternamente registrado, porque quando cai na internet não tem como desver, né? Não tem como desver, né? Então, mais uma vez, né? O Enzo é o maior orgulho da minha vida, uma construção que a gente fez em conjunto, que todos esses resultados são frutos do esforço dele, que embora eu tenha sonhado, eu nunca, jamais quis intervir. Ele sonhou por conta própria, ele realizou. E, cara, eu não tenho nem palavras, sabe? Que veja, né? Eu acho que, assim, a cereja do bolo mesmo foi agora no dia 13 de abril, quando ele fez 18 anos. E eu falei pra ele, Enzo, o que que você quer ganhar de presente? O que que você quer? Pode pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí? Sabe o que que ele me falou? Pai, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. É isso aí, é com isso que eu me despeço. Muito obrigado, Danilo. Prazer, Natália, Igualmente, satisfação. obrigada. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau.